Depois de dar vários furos em seus encontros com a Mary Jane, Peter Parker decide contar o seu segredo para ela. Mary Jane, há uma coisa que preciso mostrar a você. A história possui o roteiro de Brian Michael Bendis, desenhos de Mark Bagley e editor-chefe Joe Quesada. Foi publicado em 2001 e corresponde à revista Ultimate Homem-Aranha número 13. Eu sou o Marcelo Vital e sejam bem-vindos a mais um vídeo do canal Planeta Vital. Tá gostando? Então se inscreva no canal se não for inscrito e vamos girar com a história. A narrativa inicia com Peter Parker em seu quarto com a Mary Jane. E como ele disse que tinha uma coisa importante para falar com ela, a ruiva espera pacientemente ele falar. Dessa forma, ele diz que ela não deve contar nada para ninguém e ela diz que está tudo bem. Com isso, eles ficam um tempo olhando um para o outro e ela pede para ele contar logo. Desse modo, ele toma coragem e revela que é o Homem-Aranha. Ao ouvir aquilo, a garota fica olhando para ele e pergunta o que ele disse. Dessa forma, ele revela novamente que é o Homem-Aranha e ela pergunta se ele está falando sobre o super-herói. E quando ele confirma, a ruiva começa a rir. Depois ela o chama de tonto por achar que ele está brincando e ele comenta que já sabia que iria precisar provar e gruda na parede. Com isso ela fica impressionada e o rapaz começa a se exibir indo da parede para o teto. E depois de ficar alguns segundos paralisada, ele pergunta se ela está bem e ela começa a gritar. Dessa forma, ele pede para ela ficar calma e a menina se afasta dele. Naquele momento, Tia May pergunta o que está acontecendo no quarto e Peter responde que eles estão estudando. Desse modo, ela diz que não acredita nisso e pede para eles se comportarem. Com isso, eles ficam um tempo se olhando e ele diz que ela não deve contar para ninguém. Em vista disso, a garota diz que é muito legal ele ser um super-herói e pergunta como é possível. Com isso, vemos um flashback de quando o rapaz foi picado pela aranha enquanto ele explica o que aconteceu. Dessa forma, ela lembra que aquela aranha quase a picou também e que por muito pouco ela também poderia ser o Homem-Aranha. Em seguida, ela diz que ele é tipo um astro de rock e pede para dar uma volta com ele em suas teias. E quando ele recusa, ela pergunta por quê e ele responde que é muito perigoso. Com isso, ela começa a insistir e ele continua negando. Desse modo, ela começa a pular na cama dizendo que aquilo é muito legal e depois pergunta por que ele não conta para todos. E quando ele explica que as pessoas que ele gosta irão correr grande perigo por causa dos seus inimigos, ela diz que ele está certo e pergunta por que ele contou para ela. Com isso, ele responde que estava machucando ela por estar sempre fugindo e deixando ela confusa. Ao ouvir aquilo, ela diz que agora tudo faz sentido e fica feliz por ser a única a saber. Depois, ela diz que estava pensando que ele iria beijá-la e ele fica olhando para ela. E no instante em que ela percebe que falou aquilo em voz alta, ela diz que não deveria ter dito isso e um clima entre eles começa a mudar. E quando eles começam a se aproximar um do outro, ela diz a clássica frase: "Admita, gatão, você ganhou a sorte grande." Naquele momento, uma pessoa bate na porta e o beijo acaba não rolando. Com isso, a Tia May diz que a mãe da Mary Jane está no telefone e Peter abre a porta. E quando a ruiva atende, a mãe dela a manda voltar para casa e ela começa a reclamar por querer ficar mais tempo na casa do Peter. E quando ela desliga informando que precisa ir embora, Tia May diz que espera que eles tenham se prevenido e Peter fica muito sem graça. Dessa forma, Mary Jane recolhe os livros e vai embora dizendo que irá ligar depois. E quando ela parte, Peter diz para a tia que ela não deveria ter falado aquelas coisas na frente da Mary Jane e May pergunta se ele sabe do que ela está falando, deixando o rapaz muito sem graça. Com isso, ela continua perguntando se ele tem informações sobre essas coisas e ele responde que essas coisas sempre passam na televisão e o tio Ben já havia conversado com ele sobre isso. Ao ouvir aquilo, a senhora diz que a Mary Jane é uma boa menina e que ele deve tratá-la com respeito. E quando ele diz que gosta muito dela, Tia May diz que os pais do Peter também se conheceram na escola igual ele e a Mary Jane. E no momento em que ela sai do quarto, Peter deita na cama super feliz por ter compartilhado seu segredo com a garota que ele gosta e por saber que ela também gosta dele.